Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue. Até aí, perfeito. Não é contra o ser humano, gente feita de carne e sangue. Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Acho que não tem nada de errado aqui, é exatamente assim que está escrito. Quando fala sobre contra poderes e autoridades, tudo isso nos lugares celestiais. Em todo o universo existe hierarquia. Em todo o universo. A começar daquele que está acima de todos. Quem é o soberano? Quem é aquele que está sobre todos e que é sobre todos? É Deus, o Criador. Ele é o Criador. Ele nunca foi criado, ele nunca vai deixar de existir. Ele é. Isso é um grande mistério. Ele é. Só ele é. Por isso que eu lembro de Moisés que ouviu isso do próprio Deus. Moisés perguntou a Deus: quando me perguntarem, eu vim aqui em nome de quem? Deus respondeu para ele: diga que o eu sou te mandou. Então, eu sou, pronto. Ele não era, ele não será. Ele é. Sempre é. Mas abaixo dele, nós temos o Senhor Jesus, o Filho, o Rei dos Seis e Senhor dos Senhores. Abaixo dele, e não está abaixo, aí é um grande mistério, mas o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo está ali. E os três são um. Então, esta autoridade divina é a que emana de todo o trono do universo. Embaixo destes é que estamos todos nós. A igreja, por exemplo, como é que ela funciona? Cristo é o cabeça da igreja. E nós somos membros do corpo. Dentro dos membros do corpo existe também hierarquia? Sim, Deus coloca para deixar em ordem também. Ele fala sobre o pastor, ele fala sobre os obreiros ou diáconos, são aqueles que vão ajudando, que vão cumprindo outras tarefas dentro do corpo. Amém por isto. Na nossa casa, como é que funciona? Existe hierarquia na nossa casa ou na nossa casa tem democracia? O pai e a mãe são aqueles que dirigem seus filhos. Não é assim, vamos votar aqui, todo mundo, vamos ver o que cada um quer e a maioria ganha. Você imagina se fosse assim numa casa que tem 3 ou 4 filhos, o pai e a mãe. A maioria ganha, os filhos vão fazer tudo o que quer. E aí não vai ter, entendo eu, equilíbrio. Então é preciso que a gente entenda que hierarquia é uma coisa que sempre existiu e sempre irá existir. Nós estamos, por exemplo, debaixo de algum nível de hierarquia. Quem é o príncipe deste mundo? Quem é a autoridade máxima no mundo das trevas? Quem é a autoridade máxima? É o diabo e Satanás. Ele é a autoridade máxima. Da mesma maneira que no céu e na parte divina, de luz, quem é a autoridade máxima? É o Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso que os dois, a Bíblia sempre mostrou isso, que o Senhor Jesus venceu o diabo da morte. A luta foi ali. Mas abaixo do diabo, quem está? Existem muitas hierarquias. E aqui nós estamos vendo elas. Principados, potestades, dominadores, forças espirituais. Então você tem, do lado da luz, você tem serafins, querubins, anjos, que mais? Arcanjos, toda uma hierarquia. O homem, onde é que está isso? Tem um texto que mostra bem pra gente como é que nós somos colocados aí nessa hierarquia. Vamos lá em Hebreus no capítulo 2, olha que interessante o que está escrito aqui. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito, o que está escrito lá? Um pouco menor do que os anjos. Se a gente for, vamos ver a King James, como é que diz a King James? Vamos ver se ela traz alguma coisa para deixar mais claro. Aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos. Os anjos são superiores ao ser humano. Por isso que anjo tem coisas diferentes. Os anjos, tudo indica, né, que eles foram criados em série. E Deus criou os anjos, não existe reprodução de anjo. Tá? A gente não vê em nenhum momento na Bíblia a reprodução de anjo. Anjo que reproduz, nasce o anjinho. Não, isso não existe. Anjo foi criado, pronto, acabou. E quando Satanás caiu do céu, só um detalhe, né? Ele arrebanhou quantos do céu? Quantos creram no diabo? Olha como é que é forte a astúcia de Satanás. Quantos que ele conseguiu trazer para o lado dele? 1/3 dos anjos. Quantos anjos há? É um número que ninguém sabe explicar. O louvor que veio do céu quando Jesus nasceu tinha uma multidão dos exércitos celestiais. Anjos e anjos, milhões e milhões e milhares e milhares, a Bíblia fala de anjos louvando, mas a gente não sabe o número. Agora, quantos caíram do céu junto com Satanás? E são estes que se dividem nestas formas aqui, que nós vemos lá em Efésios capítulo 6, verso 12. Eles se dividem ali, potestades, governos, dominadores, e aí a gente pode chamar esses anjos caídos de demônios, sim? Eles também são chamados de demônios.
São estes que a Bíblia mostra com grande fartura, especialmente quando Jesus veio ao mundo. Olha que interessante isso. No Antigo Testamento, até a vinda de Jesus, parece que os demônios estavam todos mais quietos. Mas quando Jesus ele aparece neste mundo, quando a luz vem a este mundo, o que acontece com os demônios? Meu amado, é só você ler um pouco mais a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, que você vai ver a quantidade de que você tem de momentos onde demônios aparecem e se manifestam, e Jesus está ali expulsando demônios. Que foi até a causa de alegria dos apóstolos quando Jesus mandou eles pregar o evangelho, eles voltaram cheios de alegria, porque tinham expulsado demônios, igual Jesus fazia. E Jesus fala uma coisa tão importante, né? Não se alegre porque vocês expulsaram demônios. Alegrem-se pelos seus nomes estarem escritos no livro da vida. Por isso que precisa pregar o evangelho, precisa pregar um novo nascimento. E a nossa luta, quando nós estamos pregando o evangelho, vocês acreditam que anjos e demônios do mal, essas autoridades, volta lá por favor, Efésios 2:12, 6:12, por favor, só para a gente lembrar aqui, potestades, principados, dominadores, forças espirituais, vocês acham que elas estão trabalhando de que forma? Para que a gente tenha liberdade de pregar, alegria de pregar, para que todos nós sejamos aqui felizes? Ou eles estão trabalhando contra isso? Então existe uma batalha que nós precisamos lembrar, que nós não estamos lutando contra seres humanos. A nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é contra essas forças espirituais.